Pode fazer as honras, viu, Juliana? Pode ir lá, Márcio, pode. Faz esse favor aí, porque eu não estou. Estou com alguns problemas técnicos aqui. Entendi. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem, em segurança, né? Apesar das atividades presenciais, algumas terem iniciado, mas ainda alguns permanecem em casa, né? Então, hoje nós temos a apresentação da parte de metodologias inovadoras em matemática, né? Nós temos 2 grupos para apresentar hoje. São 4 grupos. Temos hoje 29 e a nossa próxima aula, se não me engano, é dia 13, né? Então, vocês fizeram a divisãozinha lá no formulário, na planilhazinha lá do Classroom, né? E aí, os 2 grupos que apontaram para fazer a apresentação, o grupo que já estiver pronto já pode ir se preparando. Alguém se habilita a ser o primeiro? Gente, eu estou com a planilha aberta aqui. Ó, Aline, Conceição, Magna e Márcia. Estão aí? E o próximo grupo? Sim. Gláucia, Gislaine, Josi e Salles. Estamos. Tá, a ordem tanto faz, né? Só para a gente ver quem está, né? O grupo que já está completo pode já se organizar para começar. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos bem. Então, vamos começar, né? O nosso grupo aqui, eu, Conceição, Márcia e Magna. Vou compartilhar minha tela. Peço licença para não abrir a câmera, porque, né, vou compartilhar, senão fica muito ruim. Fique tranquila. Vou fechar aqui e a gente vai dar sequência na ordem. Vocês já veem a tela, gente? Sim. Já. Eu vou abrir, tá? Pode abrir. Posso começar já? Sim, vai pedindo para eu passar. Ok. Boa noite, pessoal. O nosso texto, né, é uma perspectiva, projeto Drumar, uma perspectiva valoriana, ou aloriana, não sei, no ensino da matemática para o deficiente visual através de sons e ritmos. Esse texto, ele apresenta uma nova proposta metodológica para o ensino da matemática da educação infantil junto ao deficiente visual. O Drumar é uma proposta transdisciplinar para o ensino da matemática através de sons, ritmos e atividades de ordem motora. Esse projeto ele foi desenvolvido, né, em 1996, tendo a proposta de aperfeiçoamento no Instituto Benjamin Constant nos anos de 1999 e 2000, tá? Eu tenho uma amiga, né, que ela é deficiente visual, e eu perguntei para ela, após a leitura do texto, como que tinha sido o ensino da matemática, né, porque ao longo da vida dela, visto que ela não enxerga, né? Desde sempre, porque ela nasceu assim, né? E aí ela gravou um videozinho, só que ficou muito baixo, foi o pai dela que gravou, então o vídeo ficou muito baixinho. Eu não sei se vai dar para ouvir, mas a Aline salvou para nós. De qualquer forma, eu peço para a Aline colocar o comecinho e depois pode pular para o fim, mas aí o vídeo vai ficar disponível depois para os que tiverem interesse. O nome dela é Vivi, tá? E ela é psicóloga. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, eu sou pedagoga formada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
Sou psicóloga formada pela PUC de Campinas. Trabalho como psicóloga concursada na Prefeitura de Vinhedo há 12 anos. 7 deles eu trabalhei na Secretaria de Educação como psicóloga educacional. Atualmente eu trabalho na assistência social, sou psicóloga do Centro de Referência e Assistência Social. Vou contar um pouquinho para vocês como é que a matemática foi ensinada para mim, pessoa com deficiência visual. Eu sou braillista, então eu aprendi braille desde pequenininha, fui alfabetizada em braille, e no início nós usávamos o cubaritmo, que é um aparelho vazado com vários furinhos e cubinhos que a gente vai colocando os números ali e montando as contas. E também o soroban. Eu não tenho esses instrumentos aqui, mas é possível que vocês os achem na internet. Eles são instrumentos bastante difíceis da gente aprender e de manusear, mas a matemática no começo, ela teve toda essa dificuldade do braille. E desses instrumentos que o cubaritmo, para vocês terem uma ideia, vem da Itália. Um sentido nas nossas vidas. E eu penso que isso precisa acontecer na escola regular. E mais do que isso, a gente precisa pensar não na matemática para o deficiente visual, mas no ensino da matemática numa perspectiva de educação inclusiva. Ou seja, a matemática tem que fazer sentido para todo mundo. O vídeo, gente, ele tem 6 minutinhos, então por isso que eu pedi para dar uma passadinha, tá, para frente, mas vale a pena ouvir o relato da Vivi, porque ela vai contando das dificuldades, né, e quando ela conseguiu, quando que a matemática fez sentido na vida dela, né, então eu acho bem interessante, então depois vocês têm a oportunidade de dar uma olhadinha, tá bom? Continuando aí o nosso slide, o Drumar é uma proposta, né, uma proposta de releitura valoriana de alguns trabalhos de Jean Le Bouche, impregnado de ideias matemáticas e adaptado aos deficientes visuais. Isso baseado na psicogenética de Henri Vallon, de 1994, né? Que diz que a afetividade humana é a referência inicial da razão. Sem aquela, né, não seria possível as pessoas desenvolverem sua racionalidade, ou seja, não teria como desenvolver a racionalidade senão por meio da afetividade, né? E aí ele vem falando sobre essa concepção ser uma concepção dialética do desenvolvimento, em razão e emoção, que são protagonistas na formação do psiquismo humano, né? E aí, nessa dialética, eu coloquei aí esse quadro, né? Isso tudo também está lá no nosso texto, né? Quando ele fala que, a respeito da vida, né? E que é o fisiologismo emotivo, tá? Vai falar que é dialético por isso, porque a vida é a fisiologia e a emoção. E é também mundo, porque ela é sociocultural, né? E ambos eles são realizados conjuntamente, como um fenômeno único, e não como um epifenômeno do outro, né? Como se uma coisa só existisse independente da outra, né? E também vai falar dessa outra dialética em relação à afetividade, né? Porque existe a questão da afetividade, que tem sua origem nas necessidades do corpo e que mobiliza a criança. E também a expressão da criança para o mundo, que não é senão uma imagem sociocultural.
reconhecida por quem dela participa, né? Pode ir passando, ali. Opa, tem certeza que é essa? Tá, deixa. Isso, passou um pouquinho. O autor do texto, ele vem falar que a cognição, motricidade e afetividade são indissociáveis, né? E aí ele tem uma fala que nossa ação é puro movimento diante das imagens que temos do mundo. Porque todo esse estudo é para justificar ou para dar base para esse projeto, né, que ele desenvolveu ali no Benjamin Constant. No momento em que a emoção entende o corpo como um puro movimento, a relação dialética do corpo no mundo sintetiza-se em um ser no e do mundo. Por imagem, o Bergson entende os sons, as cores e tudo que a percepção humana apreende pelos sentidos. Eu deixei para colocar, parece até ao contrário, né? Tem a próxima slide. Eu vou colocar as teorias, né? De Valo, quando ele fala as 3 teorias com que se baseia, né, o estudo do texto, a afetividade como sendo o alicerce da construção do indivíduo e de seu conhecimento. E Bergson fala que o corpo como aparelho sensório-motor, reforçando aspectos da emoção para a constituição da memória, bem como de seu papel na representação de nossas percepções. E Le Bouche vai falar que práticas de caráter, no estudo dele, né, práticas de caráter rítmico, atuantes na dimensão afetiva e com atitude psicomotora educativa. E aí eu deixei, por último, para sintetizar o que já vinha antes, e para juntando essas 3 teorias, né, o autor fala de uma pedagogia inclusiva, que inclusive foi citada pela Vivi, né, aberta ao processo criativo, inerente e necessária à associação cognitiva mediante conceitos matemáticos. Práticas pedagógicas envolvendo ritmos podem evocar e construir novos registros de representações cígnicas, permutáveis à subjetividade, possuidora de ideias e não de mecanismos adestrantes, né? A matemática para o deficiente, não para adestrar. E aí, no caso, não uma matemática exclusiva para o deficiente, mas uma matemática que possa incluir a todos. A minha amiga Márcia, na verdade, né, vai continuar o texto mostrando essas práticas. Eu só coloquei aqui a fundamentação, mas vai mostrar um pouquinho mais, vocês vão entender através das práticas que ele foi desenvolvida no Instituto Benjamin Constant. Pode falar, amiga. Obrigada, Conceição. Boa noite, gente. Nós vamos tentar fazer de forma bem sucinta essas práticas. E só abrindo um adendo, essas práticas, apesar de que a leitura do texto for uma forma bem clara e objetiva para que o nosso entendimento fosse realizado, a Vivi colaborou muito grandemente para que a gente pudesse entender um pouco mais isso na prática, né? Porque nós, professores, precisamos visualizar isso na prática, né? O visual nosso, para nós que enxergamos, nós queremos ver como isso funciona, e aí a gente tem a mesma barreira, né? Só para ligar essa prática, que muitas vezes nós não temos contato, nós professores levamos um tempo, um ou outro tem essa prática, né, de ter contato com o deficiente visual. Então, o que ele pensou, essa prática na música, né, no som, esse sincronismo, né? Então é muito interessante ele falar que essa célula rítmica, ou parte dessa célula, a criança ela tem que estar animada, a gente também, para que possa fazer esse processo junto ao aluno, para que ele possa também ter interesse e motivação, não só o aluno deficiente, mas também os outros alunos integrantes da sala, que isso não é só para a criança com deficiência, pode ser feita junto numa sala e incluir essa atividade. Então, o que ele pensou? Na medida em que a percepção auditiva da criança capta um estímulo externo dado pelo professor, pelas suas ordens, pelo seu comando, o intervalo de tempo que ele vai dando, ou através de um som, bater palma, de um instrumento, ele vai determinando que esse som venha trazer respostas da criança, ou seja, ele vai usar a memória da criança, o reflexo da criança, para que isso se estabeleça também.
Pode passar, por favor, Aline. Então, a primeira prática que ele utilizou, ele nomeou como sincronização do reflexo psicomotor. Essa primeira prática não tem um conteúdo específico de matemática, ela pode ser usada em qualquer conteúdo, ser adaptada em qualquer conteúdo matemático. Então, ele é solicitado pelo professor da turma, escolhe um número de 1 a 5, e esse número é escolhido, e o professor começa a bater um pandeiro, uma clave, um pedaço de madeira, ou até mesmo um instrumento musical, e com intervalos igualmente espaçados. Ele pode marcar isso até com relógio. Depois, ele vai executando essas batidas, e o professor começa a contar até essa numeração, por exemplo, de 1 a 5, em voz alta. E quando for essa batida, ela vai sendo executada, né, contando por voz alta, e quando for o número, as crianças, no caso, ela vai fazer a repetição, ou seja, bater a palma, no caso dessa atividade, primeiro que ele colocou. Essa atividade também a gente pode incluir em outras atividades, como ele vem falando também. Pode passar, Aline. Essa segunda prática, ele utilizou os números pares e ímpares, e a construção de um conceito por lateralidade. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o vídeo na íntegra da Vivi, ela até dá um exemplo sobre isso. O que seria na prática? A gente vai ensinar a criança, né, que nós, o visual, por exemplo, 2 orelhas são separadas, né? Quantas orelhas temos? 2, uma é separada da outra. Nós temos contra os olhos, 2, então vai a direita, a esquerda, então tudo isso vai ser falado para a criança. A criança, ela vai aprendendo, tocando a parte tátil, né? Ela vai aprendendo com, lá, sua mão direita, sua mão esquerda, sua orelha direita, sua orelha esquerda. Passa a ser uma brincadeira, né? E esse conceito ele vai se estendendo, vai introduzindo o conteúdo. No caso, este conteúdo que foi utilizado é o número ímpar e o par. Então, o número ímpar é construído analogicamente, através de indagações sobre o número de narizes. Quantos narizes nós temos? 1, então é ímpar. Número de dedos na mão, então 5, então é ímpar. Então, ele vai construindo esse processo através do tato mesmo, de uma criança para outra. E a gente até perguntou, né, nesse momento de pandemia, como fica, né, o deficiente visual? Deixa essa provocação para todos aí, e se perguntando qual é tanta a dificuldade do ensino da matemática, ainda mais se agravando numa pandemia, né? Então, nessas aulas, ele vai trabalhando esse material concreto também, que pode ser o sorambã, pode ser o material dourado, discos de frações. Então, eles estão utilizando vários materiais concretos nessa atividade, para que eles possam ver o ímpar e par. Na terceira atividade, na terceira prática, pode passar, Aline. Aline, obrigada. No caso, é a concepção sonora do conceito do MMC. Né? Nós todos, né, todo mundo reclama muito de matemática e muita gente tem dificuldade justamente nesse conteúdo. E esse conteúdo, ele pensou em fazer apenas com a turma da 5ª série, tá, do ensino fundamental do Instituto Benjamin Constant. Ele coloca também que a maior parte dos alunos não tinha a cegueira, né, total, não era cego, muitos tinham baixa visão. Ele coloca essa informação também. Ele divide a turma em 3 grupos. No caso, o conceito que ele vai passar, ele vai fazer um grupo que vai representar o juiz, tá? Que vai ser a prática, e vai escolher um número, e o professor vai explicar para a turma que eles vão estar realizando a prática 1 e 2 nessa atividade também, que foi utilizada agora, das palmas, com o som, e também da lateralidade, do lado direito, lado esquerdo, ouvido direito, ouvido esquerdo, o nariz. Então, nós vamos usar todas essas 3 práticas juntas para estar dando esse conceito. A Vivi, ela traz para a gente no vídeo, muito legal, essa informação, como ela aprendeu. Eu gostaria que, como o tempo é curto, eu gostaria que todos pudessem acessar o vídeo e assistir na íntegra. Vale a pena a gente ouvir, principalmente os professores de matemática do nosso grupo,
porque é impressionante como nós vemos o aluno falar de como eu, aluno, penso daquilo que foi aprendido, uma reflexão para todos nós na nossa prática. E ele finaliza falando, né, concluindo essas práticas do som, do tato, da afetividade e tudo mais que ele coloca, é que a matemática é feita por nós, é um construto humano, ela pode ser independente de mim, mas ela é interna à raça humana. Ou seja, em algum momento nós nos deparamos com a matemática, e a partir disso criamos maneiras, utilizamos ferramentas, recursos para construirmos o que ela representa. Até o exemplo aqui, só para deixar vocês assim com um exemplo, paralelas, né? A Vivi coloca assim, como ela aprendeu que era paralelas, as paralelas não se cruzam, as duas orelhas não se cruzam. Então é muito interessante esse conceito para ela, no caso, ela conseguiu fazer de algo concreto, as duas orelhas não se cruzam, então paralelas, elas não se cruzam. Isso é muito legal para que a gente possa representar esse conceito na prática. E o objetivo do projeto Drumar, que foi por meio dessas atividades motoras, ele buscar concretizar a matemática, o conhecimento mesmo, o ensino da matemática, através dos materiais concretos, ou até mesmo das noções que classificam forma, tamanho, relações espaciais e tudo mais. E também ele coloca que a execução motora, junto com o ambiente afetivo, que a criança ela busca ali naquele meio que ela convive, ela desperta novas possibilidades cognitivas, até mesmo esse conceito, essa afetividade, esse relacionamento, facilita a compreensão e colabora para a educação, ou seja, a criança aprender realmente a matemática. Hoje, atualmente, apesar dos avanços tecnológicos, audiodescrição, até mesmo livros, né, e tudo mais que nós temos visto no nosso dia a dia, ainda temos muito a crescer, ainda essas ferramentas das TICs não chegou em todo o Brasil. Geralmente, os estados mais ricos que possuem essas ferramentas, até mesmo essa formação pedagógica para que o professor possa ter esse contato com o aluno. Sim, só para trazer um pouquinho para a nossa realidade de hoje. Então, o Sudeste é a região que mais investe, né? Vamos dizer, entre aspas, né? 18%, que foi as últimas pesquisas mostram. E, atualmente, né, nós todos, apesar de pedagogos, apesar de termos uma formação pedagógica, não estamos preparados para receber esse aluno integralmente. Então, a gente deixa essa reflexão no final desse texto, não só para a gente ler o texto e trabalhar o texto e falar sobre o texto, mas a nossa prática, refletir sobre a nossa prática. E se eu recebo um aluno nessa magnitude, um deficiente visual, como trabalhar? Né? Como integrá-lo à sala? Como juntá-lo na turma? Como fazer parte desse grupo? Então, eu deixo essa reflexão para todos nós aqui nesta noite, nossos colegas, principalmente os professores de matemática, para que a gente possa refletir junto. Agradeço, obrigada. Aline? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Já com a primeira imagem aí do próximo texto, o texto 2, nós vamos ver aí o texto com o título Uso de Tecnologias nas Aulas de Matemática, pesquisa com professores da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tá? Esse texto, ele vem sendo feito através de uma releitura, né, de uma releitura de um trabalho de conclusão de curso, né, de uma releitura de conclusão de curso realizada através de levantamentos, né, então observou-se que os professores não se atualizavam em relação às tecnologias e foi feita aí levantamentos principalmente em volta de como esses professores estão usando e se eles estão realmente usando a tecnologia aí em suas aulas. Só um minutinho que parei aqui. Pode passar.
Isso. Tá. Então, primeiro questionamento aí como fonte geradora da pesquisa os professores de matemática da cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, utilizam tecnologias em suas aulas? Então, a partir dessa questão foram feitas aí levantamentos de pesquisas, né, onde existe aí a pergunta também, os questionamentos. As pessoas acompanharam a evolução tecnológica e a escola nesse contexto? Ou seja, o período que nós estamos vem de um tempo que a expansão tecnológica está aumentando, está crescendo cada vez mais. Mas e a pergunta é, as pessoas realmente acompanharam? A escola está acompanhando essa evolução tecnológica? Colocando isso no texto, foi levantado aí pesquisas, levantamentos e colocações de como seria essa tecnologia, que vai ser passado aí, a Aline vai passar, por favor, um videozinho, colocando aí a evolução tecnológica que ele fala. A evolução tecnológica. Quando falamos em tecnologia, logo pensamos em diversos aparelhos tecnológicos que utilizamos nos dias atuais. Quando se fala em evolução tecnológica, pensamos na evolução, na transformação de vários objetos, como celular, televisão, relógio e computador. Mas o que não podemos esquecer é que a história do homem com a tecnologia começou há muito tempo. Quando o homem descobriu que podia melhorar e facilitar seu modo de vida por meio de suas próprias criações, ele começou e não parou mais. E podemos ver que isso acontece até nos dias atuais. Com toda essa evolução, a humanidade passa a utilizar os novos recursos, adaptando-se rapidamente, principalmente as gerações mais jovens, porque as tecnologias se renovam e o que era velho se atualiza e surgem novas criações. Com o surgimento do novo, muitas coisas ficam no passado e agora fazem parte da nossa história. Antigamente, os costumes eram outros. As roupas, os meios de transporte, entre muitas outras coisas. O que nós não podemos deixar de pensar é que nós, seres humanos, temos criado e reinventado diversos inventos para facilitar a nossa vida no planeta Terra. Mas será que o planeta está bem com isso? E a tecnologia é usada somente para o bem? O que nós podemos fazer em relação a isso? Se você gostou do vídeo, clique no joinha para... Isso. Nesse vídeo, ele vem colocando, foi interessante porque ele vem colocando desde o início o surgimento, e o autor fala no texto da questão quando foi as etapas que foram descobertas a tecnologia e o desenvolvimento dela, colocando que não é só a questão de usar o computador ou a internet, mas sim descobrir, fazer novas descobertas e essas descobertas irem evoluindo conforme o tempo for passando, até os nossos dias atuais, inclusive com as tecnologias dentro das escolas, né? Então, aqui onde ele começa a abordar a questão da TE, a tecnologia educativa, né, que tem as origens aí nos anos 40 por Skinner, que a TE, que é a tecnologia educativa, tem subsídios que influenciam o aluno na aprendizagem, né, que tem aí o subsídio como função de gestão educacional, que é a primeira, a segunda é função de desenvolvimento educacional e a terceira, recursos de aprendizagem. A partir da TE e desses subsídios, surge aí a TAE, que é Tecnologias Aplicadas à Educação, que vem a ser sinônimo de TE, tá? E da TAE e a TE adiante,
e surge aí a tecnologia da informação e comunicação, que abrange todas essas características que nós estamos estudando, que é a tecnologia da informação e comunicação, refere-se à conjunção da tecnologia das telecomunicações e tem na internet o World Wide Web, que é www, a sua mais forte expressão. Então, a partir da TAE, tem-se o resultado da da tecnologia da informação e comunicação. Ele aborda também nesse texto, pode passar, Aline, por favor. Ele aborda também nesse texto a questão dos professores se adaptarem às novas tecnologias que são desconhecidas, que muitas vezes tem-se uma restrição ao novo, né? E esse novo tem que ser descoberto, tem que ser explorado, né? Além das dependências escolares que têm suas dificuldades de meios de meios de ensino, de métodos, tem também a questão do profissional estar aberto às novas atualizações, às novas tecnologias, né? Pode passar, Aline, por favor. Então, ele fala aqui também da zona de conforto, que ele coloca como zona de conforto e zona de risco, ou seja, o profissional tem que sair da zona de conforto e partir para a zona de risco, que é onde se tem todas as trocas, se tem as vivências em relação à tecnologia, em relação à matemática também, e onde são feitas em conjunto com a tecnologia, o professor e cada aluno, dentro das suas características, tem-se um ensinamento aí muito maior, muito mais qualitativos, né? Qualitativo. A charge aí foi colocada em relação a isso também, né? Que ele pergunta aí, no caso, em relação à consulta, a consulta com o computador com a internet, que é a realidade que nós temos hoje, que foi mesmo difícil para muitos professores, para nós, aceitar que o celular, por exemplo, ele tem e pode ser utilizado na sala de aula, dentro aí dos métodos, dentro dos objetivos educacionais. É isso, passo a palavra. Finalizando, como ele traz essa tecnologia em sala de aula? Primeiro, ele situa historicamente, né, essas fases, primeira, segunda, terceira e quarta, cada uma que vai englobando a outra, né, e traz alguns softwares, né, dos anos 80, e que isso vai evoluindo até hoje, que a gente encontra o GeoGebra, o matemática mesmo, enfim, várias tecnologias e softwares que nos ajudam no ensino e no aprendizado da matemática. E, para finalizar, né, embora a utilização das tecnologias digitais não signifique necessariamente a melhoria da qualidade no processo e a aprendizagem nas nossas escolas, e que muitas vezes a adesão e a incorporação de tecnologias possam camuflar práticas convencionais ou ter apenas um argumento de sua inserção, a preparação para o mercado de trabalho, a tecnologia e principalmente a internet já trazem contribuições ao conhecimento dos alunos hoje em dia. E, assim, essa pesquisa que ele traz para a gente, com esses 29 professores lá em Dourado, depois de todo esse aporte teórico, ele percebe que os professores, de fato, não acessavam e nem utilizavam tanto as tecnologias em sala de aula, né? E que, mesmo ela tendo todo esse potencial na hora da relação ensino-aprendizagem. Enfim. E aí, traz também uma questão do acesso, né, que não é igual para todos, e nem com a mesma frequência, isso ficou muito claro, né, na pandemia para todos nós, né? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Pessoal, está aberto para discussão, sugestões, perguntas, dúvidas. Juliana, quer começar? Bem, eu quero falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, o trabalho que comenta sobre
os deficientes visuais, né? Eu já participei de uma palestra com um professor do Instituto Benjamin Constant, e realmente a gente tem problemas que a gente não consegue visualizar que eles possam ter, né? Então eu achei esse vídeo da Vivi aí interessantíssimo, depois quero assisti-lo todo. E quando eu assisti essa palestra, essa terceira prática aí que eles colocaram, ela foi feita, foi desenvolvida no auditório junto com a gente. E realmente é muito interessante, principalmente isso que a Vivi falou, que isso acaba sendo enriquecedor para os outros alunos também, porque quando você começa a trabalhar para atender esses alunos, os outros acabam se inserindo mais, porque é bem envolvente aquela prática dos sons para você entender aqueles conceitos, e é bem interessante mesmo aquele método. E sobre o segundo artigo, realmente, essa evolução que a escola tem que ter, né? Porque não adianta você querer colocar a tecnologia e usar as mesmas práticas de sempre, né? Então tem que haver essa evolução da escola como um todo, né? Não adianta você ensinar do mesmo jeito, só inserindo esses recursos como se fosse meio que forçado, né? Muito interessante, meninas. Mais alguém quer falar? Acho que o calor está inibindo o pessoal. Gente, deixa eu só falar um pouquinho da apresentação. Eu senti falta, assim, de alguns pontos principais, né? Assim, para quem está assistindo, fica difícil, né, assim, acompanhar, né? Porque tem bastante escrito, né, nos slides. Então, só tomar cuidado quando vocês estiverem fazendo uma apresentação, né, para colocar as ideias principais, talvez resumir um pouquinho, né, daquela informação que o texto traz, tá bom? Mas parabéns, achei muito válido, né, o depoimento da Vivi. Senti falta de deixar o vídeo correndo, né, vou assistir, né, falei, por que você tá pondo para frente? Não, então, verdade. assim, então, mas eu entendo, né, que é por conta do tempo, e é interessante porque as propostas, né, de prática que o artigo traz, né, faz um processo aí de inclusão, quer dizer, não só aquilo não pode ser só para o deficiente visual, né, o aluno com deficiência, mas para todos da sala, né, que isso é o incluir, né. Então, isso é desafiador, mas é importante. E é interessante, principalmente a gente ouvir o vídeo da Vivi, porque, assim, tem coisas que a gente não percebe que gera dificuldade, né? Alguns conceitos que você pensa assim, isso é tranquilo para o deficiente visual, por exemplo, para o ensino de geometria espacial. Para eles deve ser tranquilo, porque você consegue, pelo tato, visualizar, né? Mas não, porque tem alguns conceitos que você não consegue. Principalmente quando você faz aquelas construções com aqueles canudinhos, e aí, para o deficiente visual, aquela construção é muito ruim. E, assim, geralmente são problemas que a gente não imagina, né? Quando você não tem esse contato com a pessoa que sofre do problema. Eu achei interessante até uma colocação que a Mariana colocou, né? Quando a gente fala de tecnologias assistivas, a gente não constrói as tecnologias assistivas pensando somente em quem tenha deficiência, né? Na verdade, você tem todo um projeto, um desenvolvimento instrucional para todos poderem utilizar. Na verdade, a tecnologia assistiva ela fica acessível a todos, né? E eu gostei uma vez que uma palestra que eu assisti, ainda lá no comecinho, quando eu entrei no CTI, tinha lá o CNTR, que era o Centro Nacional de Referência em Tecnologias Assistivas, e tinha um grupo de pesquisadores trabalhando ativamente lá. E eles diziam assim, olha, às vezes você diz assim, olha, essa tecnologia nunca será utilizada por mim. E, na verdade, num determinado momento, mesmo que seja temporário,
né, a tecnologia assistiva pode ser utilizada por todos, né, dependendo do grau de necessidade que você tem. Um outro exemplo que foi citado, né, no caso para pessoas cegas, né, era o leitor de tela, né, tanto do smartphone ou do computador, né? E aí, conforme você ia passando o cursor do mouse ou passando o dedo, aí você tinha a voz, né, dizendo, olha, é isso, é aquilo, e assim por diante. Hoje, quantos de nós não usa como referência, né, a voz para ativar algumas funções do celular, né? Por exemplo, no smartphone, você quer fazer uma pesquisa, você não precisa digitar mais, você aperta o microfone e fala, né? E aí você tem a resposta, né, do avatar do Google dizendo, olha, sua pesquisa deu esses resultados, com essas finalidades e assim por diante. Então, a gente vê que o desenvolvimento dessas tecnologias, né, que estão surgindo agora e a utilização no ensino, elas são super importantes, né? Só que a gente tem que ficar atento e observar, né, essas tecnologias que vão aparecendo para a nossa utilização. E é lógico que isso está atrelado às necessidades, né? Nem sempre a gente procura, porque às vezes a necessidade não é iminente. Agora, quanto à apresentação do grupo, né, eu gostei desse dinamismo que trouxeram vídeos, né, e outras informações. Eu acho que isso enriquece muito a apresentação do grupo. Eu gosto muito disso, né? Outra colocação é realmente quando há muito texto, a gente fica naquela, eu leio o texto ou presto atenção, né, na fala, né? Mas a questão do texto também, ele era pequeno, né? A gente não conseguia ler com tanta facilidade, mas a apresentação foi muito bem conduzida e o grupo está de parabéns, tá? Obrigada, professor. Obrigada. Pessoal, vocês podem escrever no chat também, viu? Se vocês têm alguma dúvida, a gente lê aqui. Se quiserem também fazer comentários, está aberto para que haja a participação de vocês. Pode falar? É o Salles. Claro, Salles, fique à vontade. Eu primeiramente, parabenizo aí as colegas, né, pela apresentação. Esse projeto Drumat eu não conhecia, né, parece ser bastante interessante, né, e assim, acho que é bastante motivador, né, para o deficiente visual, né, até mesmo porque vai trabalhar os movimentos, né, porque eles são muito limitados, né, quando se trata de cegueira, né, essa movimentação. E acho que com a ajuda de sons, dos ritmos, acho que vai facilitar muito assim, o aprendizado dele na matemática. Então, eu achei assim, muito, muito legal. E aí eu queria saber assim, do grupo se eles têm alguns dados, né, se esse projeto teve continuidade, está inserido em algumas escolas, ou aqui em Campinas, né? Se vocês têm esses dados. É isso. Só para responder a pergunta do Salles, Salles, esse projeto ele continua sendo desenvolvido lá no Instituto Benjamin Constant, que é um centro de referência para o deficiente visual. Lá não só é uma escola, né, como também ela desenvolve projetos, né, relacionados, lógico, para o deficiente visual, tá? E o professor Carlos Eduardo Matias, ele tem um canal, né, dele, que se chama Matemática Humanista, e é bem interessante. Inclusive, eu, por curiosidade, na hora que eu estava lendo o texto, eu fui assistir alguns vídeos dele e eu fiquei assim, eu gostei demais, né? Eu treinei as mesmas coisas que ele dando as palestras, né? Então, falando justamente sobre esse projeto do Mate, né? Que surgiu porque ele também é músico, né? E é uma curiosidade que eu fiquei olhando, por que Drumate, né? E aí ele juntou
Eu até coloquei o drumate@yahoo.com, porque foi o e-mail que ele criou, porque ele estava querendo criar uma conta de e-mail e tal, e ele, com todos os nomes que ele colocava, do nome dele já tinha, e ele pensou no drum, né, que é tambor, e math, que é matemática, né, e também que ele falou Matias também, né, o início do nome dele, Matias, né? E aí ele acabou criando esse e-mail dele, que depois, lá no próprio Instituto Benjamin Constant, uma das crianças que acabou chamando a atenção para a questão do nome Drumate, e aí ele colocou o nome do projeto e continuou com a pesquisa dele. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu, Conceição. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Então, só colocando aqui, a Márcia colocou no chat que, independente da apresentação, foi um grande aprendizado e um enorme desafio para a reflexão da nossa prática. Com certeza, tá, Márcia? Pessoal, se não houver mais comentários, então a gente passa para o segundo grupo. Estão todos presentes? Acho que estamos. Então, fiquem à vontade para se organizarem para a apresentação, tá? Tá, obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá já. Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar a apresentação do grupo pelo artigo O uso das TICs nas práticas dos professores de matemática da rede básica de ensino, o projeto Mapeamento e seus desdobramentos, que é dos autores Sueli Liberati Javoroni e Maria Tereza Zampieri. Este primeiro artigo será apresentado por mim, José Teodoro, e pela Gláucia Mariano. Bom, boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Então, o nosso tema de hoje, do artigo que a gente ficou escalado para trabalhar, é um projeto de mapeamento. E o que ele é, na verdade? Ele é um mapeamento do uso das tecnologias da informação nas aulas de matemática do estado de São Paulo. Ele se pautou no grupo GPMEM, que é um grupo de pesquisa em informática, outras mídias e educação matemática lá do grupo da Unesp. E ele visa discutir um conjunto de investigação com focos particulares distintos, mas referente ao mesmo tema, e assim permite uma análise e compreensão mais abrangente do tema. Este projeto iniciou-se em 2013 e encontrava-se ainda, durante esta publicação, em desenvolvimento. Qual é o objetivo geral do projeto? Era identificar como as TICs vêm sendo utilizadas nas aulas de matemática do ensino fundamental nos anos finais, do 6º ao 9º ano, na educação básica do estado de São Paulo. Para atingir este objetivo, foram escolhidos 6 diretorias regionais do ensino do estado de São Paulo, como estão assinaladas aí pelas estrelas que vocês estão vendo no mapa do estado de São Paulo. São elas: Bauru, Guaratinguetá, Limeira, Presidente Prudente, Registro e São José do Rio Preto. Esses municípios tinham o programa Acesso Escola, que em 2018 foi seu ano de criação, e transformou as salas de informática das escolas da rede pública estadual em espaço de acesso livre à internet, permitindo assim a inclusão digital. E qual era o objetivo específico? O objetivo era que este mapeamento desenvolvesse ações de formação continuada com os professores de matemática da educação básica, buscando articular o uso das TICs com os conteúdos que compõem o currículo oficial paulista da disciplina de matemática, no caso, os anos finais.
Agora a Josi vai explorar um pouquinho mais como foi. Então, os autores do artigo trazem os argumentos motivadores do projeto, então contextualizam a sociedade como digital, no qual as TICs estão presentes em tarefas cotidianas. Eles citam algumas ações governamentais que visam a inclusão digital. Eles colocam a necessidade de apropriação das TICs pelos professores de matemática, e eles afirmam que as investigações para saber como isso está acontecendo vêm se expandindo. Então, nessas investigações, o principal problema citado é que a dificuldade dos professores de sair da zona do conforto, ou seja, eles acabam por utilizar práticas às quais eles já estão acostumados, especialmente por 3 motivos. Pelos riscos, né, que vão desde problemas técnicos à perda do controle sobre a classe, pela necessidade de avaliação da eficiência dessa prática ou pela própria insegurança do professor. As principais saídas para amenizar esse problema começa pela reflexão do educador sobre o uso das TICs, junto com outros professores ou pesquisadores, também pela promoção de uma cultura mais colaborativa e de ter um suporte constante para o trabalho do professor. Também é necessário um redimensionamento do processo de formação dos professores, no qual contemple a concepção do chamado aprender fazendo. Então, os autores, eles trazem uma frase que talvez seja o cerne dessa questão, que é a seguinte: se o professor não tiver espaço para refletir sobre a mudança que acarreta a presença da informática, eles tenderão a não utilizar essas mídias ou utilizá-las de maneira superficial. Então, agora a gente vai ver como essas questões foram constatadas na prática com a Gláucia. Bom, então agora, nesse quadro aqui, nós vamos apresentar alguns resultados, como eu disse anteriormente, estavam ainda em desenvolvimento. Então, o que eles destacaram? Que lá na região da diretoria de Presidente Prudente, o Silvio e os outros autores avaliaram as condições físicas dos laboratórios de informática dessas escolas estaduais. E o que eles evidenciaram? Que havia muita falta de manutenção na maior parte dos laboratórios visitados naquela ocasião, e destacaram a necessidade de se ter mais recursos para o ensino, como internet, lousas digitais e projetos, referente à inclusão digital. Já na diretoria de Guaratinguetá, Paulo e Firme buscaram compreender como os computadores estavam sendo utilizados por alunos e por professores nas aulas da disciplina de matemática. E lá eles constataram que o programa atendia ao objetivo de inclusão digital na comunidade escolar, sem fins lucrativos, mas que também, devido à falta de manutenção nos laboratórios do preparo humano, tem feito com que essas metas não fossem totalmente atingidas. Já aqui próximo de nós, de Limeira, Chinelato analisou como os computadores estavam sendo utilizados também nas aulas de matemática. E lá ele constatou que, além da infraestrutura, como nos anteriores, verificou que a formação inicial e continuada dos professores não havia uma facilitação na sua utilização, ou seja, os professores não estavam preparados adequadamente para incorporar as suas práticas escolares. E, além disso, relataram que os professores tinham receio de usar com os alunos os laboratórios, e o pesquisador também analisou uma crítica em relação à direção das escolas, pois deviam apoiá-los os professores e dar autonomia a eles, para que utilizassem os laboratórios com mais regularidade. Já em Bauru, o Andrade e outros autores também investigaram acerca das condições físicas e administrativas dos laboratórios de informática. E lá eles evidenciaram que a falta de estagiários, o número pequeno de computadores em relação ao número de alunos por turma e a conexão da internet estava muito evidente. E por terem acesso ao programa Acesso Escola, estava precisando de aperfeiçoamento em relação à articulação às práticas pedagógicas para que se tornassem
as aprendizagens dos alunos mais significativas, principalmente na aula de matemática. Outro pesquisador também dessa região, Oliveira, constatou que os professores usam a TIC para dar uma aula ou outra, muitas vezes desvinculado ao processo de ensino-aprendizagem, pois não se sentiam preparados para o uso dessas TICs. E outro motivo também abordado foi que os professores não estavam motivados a incorporar em suas práticas o uso dessas tecnologias. Já em São José do Rio Preto, Peralta identificou as características dos professores de matemática que utilizam em suas aulas. Ele constatou que era importante saber e averiguar quais eram os perfis de professores que estavam sendo analisados durante a pesquisa e como esses estavam conseguindo superar as barreiras usando essas tecnologias em aulas de matemática. E, por fim, em Registro, analisou as condições do laboratório e também promoveu uma formação continuada com o intuito de fomentar o uso das TICs nas aulas de matemática. Então, em Registro, os autores mostram que todos os dados que foram levantados nas demais diretorias foram levados em consideração, e para isso houve um planejamento e uma formação de um curso de extensão, que a Josi agora vai abordar um pouquinho como foi. Então, como disse lá nos objetivos específicos, um dos braços do projeto Mapeamento visou a promoção de uma formação continuada. Os autores, eles trouxeram a experiência que foi desenvolvida em Bauru, descreveram como foi elaborado os módulos, as correções que foram necessárias durante o percurso, as interfaces da interação. Eles também trouxeram uma ideia muito importante de que a formação continuada deve ser entendida como uma ação constante e não como uma meta a ser atingida. Mas o mais importante disso tudo que foi trazido é que a característica mais importante e fundamental desse processo é a colaboração. Então, essa colaboração deve ser feita respeitando os objetivos individuais e do grupo, e que essa ideia de colaboração se complementa com aquela ideia de redimensionamento da formação dos professores, essa necessidade foi detectada e que visa estabelecer que os professores devem ser construtores do seu conhecimento. Então, por fim, a conclusão desse texto, dada pelos autores, é que o projeto Mapeamento constatou que há empecilhos no uso das TICs e que a sua não integração no processo de ensino está fortemente ligada àquelas lacunas na formação individual e continuada do professor, que o curso de extensão é uma ideia válida e que projetos similares ao do mapeamento possibilitam uma maior aproximação da universidade com a escola. Então, agora a gente vai com o Salles e com a Gislaine dar prosseguimento à apresentação do outro artigo. Boa noite a todos. O nosso texto agora de apresentação é Gamificando as aulas de matemática em um ambiente virtual de aprendizagem, com os autores Edson Henrique da Silva, Érica Boizan Batista, Glaube Márcio Pereira. Será apresentado inicialmente por mim, Gislaine Barbosa, e posteriormente pelo Francisco Salles. Conforme podemos verificar no próximo slide, relacionado à introdução do texto. Pode passar, por favor? Pessoal, a pessoa que estava apresentando o texto caiu? Josi? Gisela, para mim, cortou sua fala, você está no primeiro? Eu gostaria de ir para o primeiro slide.
Oi, eu estou apresentando, vocês não estão vendo? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo também. Agora voltou. Agora sim. O meu ainda não, gente. Não? Para mim não, Josi. Agora não está mais. Se quiser interromper a apresentação e colocar de novo, talvez facilite. Eu interromper e vou voltar. Tem uma apresentação. Agora eu tinha ido, Josi. Acho que a questão é o GIFT, entendeu? O GIF. Acho que está dando problema por causa disso, mas estava aparecendo já aí a imagem lá a primeira imagem da Gislaine. Uhum, sim. Estava aparecendo a apresentação do texto, Josi. Mas eu acho que ela deve estar com um problema lá, porque parece que está cortando muito. Não sei se para você está. O áudio dela também está cortando. Eu acho que é a conexão. Eu estou apresentando, mas eu acho que não está aparecendo. Se alguém quiser apresentar, não sei se você consegue, Salles. Salles, ele só está cortando um pouquinho para mim na lateral. É o primeiro, Salles, esse é o segundo. Bom, continuando, então, o primeiro slide nosso, o texto ele inicia falando a respeito do Covid. Salles? Estão me ouvindo? Sim. Ouvimos bem. Salles, pode ficar nesse do vírus, por favor? Sim. Então, conforme eu estava falando, o primeiro slide, para mim, caiu, gente. Não está apresentando. Não, nem aqui. Agora está. Posso ir, Salles? Pessoal, eu posso continuar? Quem está apresentando? Para mim não está aparecendo, então não sei, acho que é o caso de esperar um pouquinho ele estabilizar aí você volta. Voltou. Posso prosseguir, Salles? Espero o Salles dar o ok, calma. Tá bom, vou ficar quietinha aqui até ele falar ok. Agora vai, Salles.
Gente, acho que é mais alguém com uma conexão ruim. Acho que se tivesse uma outra pessoa do grupo para tentar apresentar. Ele deve estar falando e a gente Sabe, não tá deixa eu ouvindo. tentar compartilhar minha tela. Por favor, Gláucia. Eu acho que o problema deve ser o seguinte. Primeiro, ele está apresentando de uma banda de internet, né? Ele está usando a internet para fazer a apresentação. E depois ela tem movimento. Ela gira, tem vários movimentos. Isso pode estar, dependendo da conexão, prejudicando a apresentação. Se vocês talvez apresentassem estagnado, seria melhor. Talvez no PDF, né, Márcio? Salvar Isso. em PDF. Estão conseguindo visualizar? Tô, Gláucia. Pode ir passando, até na minha, por favor. Bom, vamos lá. Boa noite. Recapitulando, o texto é Gamificando as aulas de matemática em um ambiente virtual de aprendizagem. Os autores são Edson Henrique da Silva, Érica Boizan Batista, Glauber Márcio Pereira. Será apresentado inicialmente por mim, Gislane Barbosa, e posteriormente pelo Francisco Salles. Próximo, por favor. Conforme consta no texto, o símbolo ele mostra, né, a situação do vírus que todo mundo conhece, que inclusive ainda estamos nessa situação, onde o ano de 2020 ficou marcado na história mundial por um evento que mudou a vida de praticamente todos os habitantes, né, do planeta, que foi a pandemia do coronavírus. Devido a isso, né, as escolas no mundo e principalmente no Brasil tiveram que se readequar e passaram a acontecer em ambientes virtuais. Tanto os professores como os alunos tiveram que se adaptar a uma rotina de estudos através de objetos educacionais digitais, sem a presença física dos educadores. E o texto também fala que um dos problemas que teve nesses ambientes virtuais foi o problema da educação básica, principalmente por aquelas crianças, né, que estavam iniciando o seu letramento, e eles tiveram a maioria das aulas de forma virtual, e isso prejudicou de sobremaneira eles nessa iniciação. No nosso próximo slide, o texto ele fala sobre também a diferença se existe entre os jogos, né, e a gamificação, um conceito e um objetivo. E também a gamificação como uma metodologia de ensino. Existe uma diferença, apesar de muitas pessoas acharem que quem faz os jogos, ele não consta, né, como uma atividade de ensinamento. Essas duas metodologias estão no fato de que a aprendizagem baseada em jogos transforma os jogos em um determinado conteúdo a ser ensinado, enquanto geralmente a gamificação, os elementos envolvidos nos jogos são utilizados de uma forma intrínseca aos processos de aprendizagem. Portanto, na gamificação, os princípios que envolvem a própria concepção dos jogos são aplicados entre os alunos no decorrer de uma abordagem de um determinado conteúdo, através, por exemplo, de rankings, desafio, avatares, né, que vão progredindo através dos estudos,
E essa aprendizagem, geralmente, ela tem algumas condições básicas, que são a motivação, o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes contextos. No próximo slide, eu coloquei aqui uma atividade, né, onde os alunos da nossa escola, eu trabalho numa escola de ensino integral, inclusive eu coloquei o nosso blog, que foi feita uma proposta através do pessoal da área de matemática, que era para que os alunos, ou eles criassem os jogos, ou eles fizessem através de algumas plataformas que já existem, relacionado a algum item das disciplinas, né, na questão das disciplinariedades, né? E aí o que aconteceu? Primeiro existiram lá grito de guerra, um monte de coisas dos regulamentos, ficaram, por exemplo, 6 jogos para a série do primeiro A, para o primeiro B, depois eles decidiram por votação qual seria o principal de cada série. Aí, das primeiras séries, verificaram qual era o jogo, né, que ganhou, e através disso saiu o jogo, né, que foi o jogo relacionado da escola para uma representação. Então, no blog consta, né, até pelos detalhes, maiores considerações, como eles entraram, quais são os jogos e as plataformas. Para explicar melhor sobre a gamificação e até questões práticas, eu passo a palavra ao Salles. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer aos docentes, né, o Márcio, a Juliana e a Mariana, pela escolha do artigo. Eu achei bem interessante. Até eu fiquei motivado para estar aplicando as minhas aulas. Apesar de não ser aula de matemática, né, a metodologia de gamificação poderá ser aplicada em qualquer área do conhecimento. Quero parabenizar os colegas que me antecederam, né, pela apresentação, espero apresentar tão bem quanto elas. E problemas técnicos acontece mesmo. Bom, na minha fala inicial é sobre o framework Octalysis. Ele é resultado de 17 anos de pesquisas em gamificação e estudo de design do comportamento. Foi idealizado por Yu-Kai Cho. Ele é um autor e consultor taiwanês americano, é uma das maiores referências na área de gamificação atualmente. O framework Octalysis é constituído de um modelo geométrico, representado por um octógono, onde cada um dos 8 lados da figura geométrica define um tipo de motivação, da motivação. É um assunto bem legal, mas não será tratado aqui. No final da minha fala, disponibilizarei um link, entre outros, né, sobre as ferramentas digitais que foram utilizadas na pesquisa. Bom, da proposta de gamificação para as aulas de matemática. A proposta se insere na perspectiva de design com foco no ser humano, que se baseia em conceitos como engajamento, motivação, mudança de comportamento, dentre outros, suficientes para tornar as aulas de matemática mais motivadoras. A escola onde o projeto foi desenvolvido faz parte da rede pública do Ceará e se enquadra num nível muito crítico quanto à proficiência padrão de desempenho na disciplina de matemática. Os autores escolheram a temática geometria, depois de analisar a matriz de referência para o ensino médio, e constataram que, de um total de 24 itens, 15 deles abordavam temas relacionados à geometria. Tinha como objetivos melhorar o engajamento dos alunos nos conteúdos de geometria, e desenvolver habilidades para aplicar as relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolvia figuras planas ou espaciais. O projeto faz parte de uma dissertação de mestrado, que visa estudar os efeitos da gamificação durante 4 semanas gamificadas, desenvolvida com os alunos de 3 turmas do 2º ano do ensino médio, na referida escola, a do Ceará.
o artigo traz dados apenas da primeira semana. Então, na primeira semana, eles abordaram conteúdo sobre tipo de triângulos, triângulos retângulos e a aplicação das relações simétricas do triângulo retângulo. Próximo slide, por gentileza. E aqui eu trago as ferramentas que foram utilizadas, né? Algumas você já conhece, o Google Sala de Aula, planilha do Excel, Escape Virtual e a plataforma Quizzes. Aí tem os elementos do jogo, que é a narrativa, métodos de desbloqueio, pontos e as missões. Vale destacar a narrativa, né, que se refere a uma história que contextualiza as ações do usuário dentro do contexto da gamificação. E nessa proposta, os alunos serão apresentados ao Medieval Geometry, que é um jogo de RPG, né, RPG do inglês Role Playing Games, que se traduz como jogo de interpretação de papéis, e foi pensado especificamente para o desenvolvimento dessa pesquisa, onde cada aluno poderá apresentar o seu personagem, que o acompanhará durante toda a sua jornada. O próximo slide, por favor. E aqui temos as missões, elas são divididas em níveis. Na verdade, são as atividades que foram aplicadas, né? Então, no nível 1, foram desenvolvidos quizzes sobre tipo de triângulo, né? Na plataforma Quiz, logicamente. No nível 2, nós temos aí 6 questões sobre triângulo, retângulo, e aí eles utilizaram a ferramenta do Escape Virtual. E no nível 3, as relações métricas de figuras planas, e aí utilizaram o Google Forms. Aí nós temos um resultado, que os recursos utilizados mantiveram os alunos envolvidos, maior nível de engajamento foi durante as missões, os alunos gostaram, elogiaram e sentiram-se motivados. E dos pontos negativos, é que parte dos alunos não tiveram internet de qualidade, tiveram um feedback demorado e limitação de tempo para a execução das missões. Próximo slide, por favor. E o nosso muito obrigado aí para todos. Como mencionado, eu vou passar no chat os links, né, para quem tiver interesse nessa temática e tá pesquisando. Ok? É isso, pessoal. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mas é isso mesmo que o Salles falou, a gente tem que ler e trazer para a nossa realidade, mesmo que a maioria não seja professor de matemática, como que eu posso aplicar isso que eu estou lendo, isso que eu estou aprendendo para a minha realidade. O projeto de mapeamento, você pode verificar aqueles problemas para você tentar identificar na sua realidade, na sua escola. Vocês apresentaram, inclusive, o blog, né, com o trabalho feito na escola de vocês. É isso aí que a gente tem que fazer mesmo. Esse é o objetivo. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Todos quietos? Eu já acho que eles nem estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Gente, eu só queria ressaltar aqui, parabéns pela apresentação. Eu só queria ressaltar aqui a parte que vocês trouxeram, né? Que o artigo trouxe da colaboração, que isso é super importante, né? Quando você está tentando colocar alguma ferramenta, alguma prática pedagógica, né, no dia a dia, né, em prática mesmo, em sala de aula, né, os professores, normal, né, se sentem inseguros, então, né, a colaboração, o perder a vergonha de perguntar, né, de falar, olha, não sei, né, me ajuda, é super importante, né, que aí a gente consegue trocar figurinhas, né, e compartilhar o que você sabe mais, né, com aquilo que você quer aprender.
Isso é super importante. Isso vai bem de encontro com aquela proposta do Fragile, né? A aprendizagem colaborativa, né? Sim, é isso, entre os colegas, né? Entre os colegas, porque às vezes você faz um, né, um curso e tal, você vê muito na teoria. Agora, quando você vai tentar pôr em prática isso em sala de aula, as dúvidas começam a surgir, né? E aí, essa troca de experiências é super importante. Mais alguém, pessoal? Comentários? Professores, posso compartilhar uma das ferramentas que eles usaram, que acho que o Salles ficou um pouco nervoso, esse negócio de abrir e fechar, sobre o cadeado, que é um dos instrumentos que foi utilizado no artigo como processo de missões. Os professores têm a possibilidade de ir passando por fases a questão das missões. Então, eu vou compartilhar com vocês para vocês verem como que é o aplicativo. E nele a gente consegue, inclusive, elaborar. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Então, esse daqui é o joguinho que eles utilizaram referente ao questionamento de missões. Então, uma das estratégias que os professores utilizaram lá foi esse daqui, onde os professores elaboraram. Então, nesse site Flipnet, nós podemos elaborar os nossos cadeados. Então, clica aqui, ele vai apresentar a perguntinha lá. Esse é um demo, é um demonstrativo, que está lá no próprio site. E aí, você vai tentar achar a resposta, vamos digitar aqui, dente, uma coisa bem aleatória. Aí ele não abre, ouviram o estralinho? Ou vocês podem vir aqui na chavinha, ele não abriu. Aí, bom, eu não consegui o primeiro, vamos para o segundo. Esse é o site. Ele não está abrindo. Tá. Aí o próximo questionamento é: quantos triângulos existem nessa imagem? Isso é só um demonstrativo. Aí o aluno vai pensar e vai responder aqui. 3. Aí clicar aqui. Ele não aceitou. Então, vamos ver se ele aceita o numeral. Olha só o que aconteceu. Quando ele deu esse estralinho, ele abriu o cadeadinho. Quer dizer que essa etapa do mistério já foi concluída. Aí nós vamos para o próximo. Quais são os próximos números da sequência? Então, aí, 5, 8 e 13. Ficar aqui na chavinha. Abriu. Então, quer dizer que o aluno está progredindo, avançando de acordo com os conteúdos. Então, eles utilizaram, e assim vai. O professor é que vai delimitar quantos cadeadinhos ele quer colocar no roteiro dele, de elaboração. Então, esses cadeadinhos são as missões que ele tem que seguir. Que nem nós aqui, que pulamos a primeira. Eles vão ter o acesso a isso aqui, a um ajuda de recurso. Aí vai acessar o link lá. Olha lá. Aí o aluno vem, é uma dica, né? Teclado. Abriu.
o teclado. Aí tem que, desculpa, o Glaucio, aí tem que escrever em inglês mesmo, ele não aceita. É o keyboard mesmo. É? É verdade. Não, é só para eles terem uma noção de como funciona. Então, esse é o joguinho um dos que ele apresenta lá no artigo, que serve como motivacional para os alunos estarem utilizando como forma de elaboração de pensamento e lógica de raciocínio. Vou interromper aqui agora. Então, essa é a minha contribuição, um pouquinho à parte que o nosso colega Salles ficou nervoso, mas acho que deu para entender a sequência, né? A lógica do jogo. Glaucio, uma dúvida. O professor vai editando, é isso? Essas questões? Isso. O professor edita lá naquele Flipnet lá, tem um espaço, e aí cada questão é uma fase. É que ali tem perguntas aleatórias, né? Porque por se tratar de um demo, mas ele pode seguir, por exemplo, uma sequência, ele está trabalhando, que nem foi trabalhado no projeto, triângulo, retângulo, geometria, ele seguir a linha de raciocínio nesse conceito que ele está trabalhando em sala de aula. Aí ele vai, cada cadeadinho que ele vai incorporando é um conceito trabalhado dentro da temática dele. E não necessariamente só matemática. Não. Por isso que ele é um demo, né? Ele mostra que pode ser abrangente, todas as disciplinas ali, ele pode estar incorporado ali. É um aplicativo? Ou é um site? Não, é um software livre. É só clicar. Eu vou até disponibilizar ele aqui. Isso, disponibiliza no chat. Eu já pus lá no chat, já. Ah, joia. Já pôs? Então, todos beleza. eles, Joia. Obrigada. Aí está acessível para quem eu só não conhecia o da dica. Eu já tinha visto sem a dica, com aquela dica. Agora que tem a dica, né? Que elaboraram e colocaram a dica para facilitar. Porque a criança vai ficando nervosa, né? Sim, eu não consigo abrir, já imaginou? Porque qualquer erro de digitação ele não abre, né? Isso. Às vezes você coloca um ponto no final, assim, ele já não abre. Exatamente. E os demais, então, tá no chat aí para vocês terem acesso. Fiquem à vontade. Mais alguma questão, pessoal? Não? Eu só gostaria de fazer alguns comentários também. Gostei muito daquela parte inicial do trabalho de vocês, do levantamento da Unesp, das cidades aonde estavam se trabalhando, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, né? É interessante até associarmos um pouquinho com a história, né, do uso da informática nas escolas, né? O governo federal, através do MEC, ele lançou vários projetos de levar a informática até as escolas, né? E tem até uma sequência histórica desses projetos, como se desenvolve, mas todos eles, no final das contas, qual que era o empecilho, né? O governo federal disponibilizava as máquinas, mas quando chegava nas escolas tinha o problema de ambiente, um técnico de informática para poder fazer a instalação das máquinas, e a questão da rede, né? Que aí a rede ficava principalmente a critério das escolas do Estado e também das escolas municipais. E o que a gente observava nas escolas era exatamente isso. Simplesmente os computadores chegavam, ficavam na caixa e ninguém punha a mão, né? E, geralmente, quando tinha um professor um pouco mais de conhecimento, que gostaria de mexer e tudo mais, o que acabava fazendo? A diretora falava assim, olha, não põe a mão nessas caixas aí não, porque se quebrar, apagou, né? Então, e acabava inibindo, né? E aí a outra questão é que o professor, com vários alunos dentro da sala de aula, né, fica difícil o controle, né? Você levar esses alunos para terem as suas aulas lá no laboratório de informática da escola criava um transtorno, porque uma pessoa só, às vezes, para acompanhar 20, 30, 35 alunos dentro do laboratório,
Então, enquanto você explicava, ele já estava abrindo o computador, já estava mexendo em outra parte, e assim por diante. Muitas vezes o professor acabava tomando o tempo de aula dele, né, sem poder executar toda a atividade que ele desejava. Depois disso, desse movimento, teve um outro movimento nas escolas, que foi os tablets, né, para a sala de aula. Não sei se a Mariana ganhou, mas eu ganhei um Tectoy da Positivo, amarelinho, né, com várias funções ali. E assim, foi para a gaveta, porque era um dispositivo já com várias dificuldades de uso e assim por diante, né? Mas aí é exatamente a questão da dificuldade de você ter os professores utilizando as ferramentas, até porque muitos se sentem, como foi citado na própria apresentação do grupo, né? Dizendo, o professor não se sentia confortável, não tinha ainda, talvez, as habilidades e competências, né, para poder utilizar essas ferramentas. E aí a gente observa, por exemplo, em questão de MEC, né, até a mudança das leis, né? Então, eu até selecionei aqui, tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, vou colocar aqui no chat para vocês, né? Ela é de 2015, que obriga todas as faculdades de licenciatura, né, a colocarem disciplinas em que, no capítulo 2, até colocar aqui para vocês, né, é o capítulo 2, o artigo 5º e a linha 6 dessa resolução, ela diz exatamente o seguinte, né, que os professores, na formação de professores, você tem que ter disciplinas, né, em que faça com que o licenciado faça uso competente das tecnologias de informação e comunicação para aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural dos professores e estudantes. Né? Então, eles desistiram, digamos assim, de colocar tecnologia nas escolas e não ver o retorno dessas tecnologias, e aí partiram para o plano B, que é fazer com que primeiro os professores sejam formados, para depois essa tecnologia possa ser trazida para dentro da sala de aula. Né? Tem uma outra revista, né, ela se chama TICS mesmo, a revista, né? E ela traz muito de informações agora do uso dessas tecnologias, principalmente em escolas, né? E o que se percebe é que os professores acabam levando a sua própria tecnologia para dentro da sala de aula. Não ficam mais esperando, dentro da escola, ter a tecnologia disponível, né? Então, alguns professores já bem formados, com desenvoltura para isso, eles já estão levando essa tecnologia para dentro da sala de aula, né? Principalmente utilizando como um complemento da atividade em sala de aula, né? E isso é muito interessante de ver, porque já tem, principalmente, muito material gratuito à disposição dos professores para que eles possam utilizar. E o que, na verdade, falta, às vezes, para a gente é tempo para sentar na frente do computador e fazer uma pesquisa, né? Para trazer essas ferramentas. A gente já tem, como professor, muitas tarefas a serem executadas, tanto dentro de sala de aula, como, né, fora de sala de aula, para cumprir os nossos objetivos e as nossas metas, né? Mas eu imagino que, com essa pandemia, por mais que a gente ache ruim esse ensino remoto, do jeito que foi imposto para a gente, mas ele vai trazer ferramentas para o futuro que acabarão sendo incorporadas e a gente não vai retroceder. Os professores vão ter que utilizar, como, por exemplo, as ferramentas do Google, que foi feita assinatura principalmente pelos governos, né, pelas prefeituras e assim por diante. São ferramentas que vieram para ficar, né? E vão ser complemento de atividades do presencial. Então, aí se traz a importância desses cursos, né, de especialização para professores, exatamente para terem a oportunidade de se especializarem com essas novas tecnologias,
de terem um espaço de argumentação, de discussão, de poderem levar, né, em grupo isso e discutir dentro da sala de aula, né? E, às vezes, a única coisa que eu vejo que falta ainda para os professores, da maioria das escolas, é compartilhar o conhecimento, né? Às vezes, dentro de uma sala de professores, no momento de reunião, não sei se ainda chama assim, mas HTPC, né? Os professores faziam planejamento ali nas escolas, de fazerem o planejamento coletivo, né? Mas, com o tempo, eu imagino que tudo isso vai acabar sendo implantado. Acho que a Gislaine levantou a mão e gostaria de falar. Não, professor, desculpa, foi sem querer, me perdoe. Foi um acidente de percurso. Mas esse momento, essa transição que a gente está vivendo, ela é uma transição importante, difícil, mas importante, né? E a gente vai vendo que os novos licenciados que vão chegando na escola e vão compartilhando do mesmo espaço de trabalho que a gente, de certa maneira, vai nos empurrando, né, a fazer atividades semelhantes, porque senão a gente vai ficando um pouco para trás. E a gente, de certa maneira, acaba se envolvendo com essas novas ferramentas e essas características. Mas é importante essa reflexão que o grupo trouxe, esses artigos, né, e foram muito bem apresentados. E eu gostei muito também. Parabéns para o grupo. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? A gente tem que aproveitar todo esse material que a gente produziu, né, nesse período, né? Acho que vai dar para... E aí, trocando com o que os colegas produziram também, dá para a gente avançar, né? Acho que não vai voltar a ser exatamente como era antes, né? Posso só complementar mais uma coisinha? Pode, fica à vontade. Primeiro, só queria pedir desculpa pelas falhas técnicas, né, que sempre acontece na hora H ali da aula, né? E outra coisa que achei interessante nesse artigo que a gente apresentou é que eu não tinha visto em nenhum outro lugar. É o pessoal falando também do problema da desmotivação do professor, né? Porque ele já tem tanta coisa, então já tem muita hora-aula, já não tem espaço na agenda dele para ir pesquisar uma ferramenta e trazer. Por isso que, como vocês falaram mesmo, a colaboração é importante, porque daí um vai incentivando o outro também e vai saneando essas dificuldades, né, para tentar encaixar isso na sua prática. Rosângela? Bom, eu gostaria de falar sobre o último texto também que eles apresentaram. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos no Estado não é tanto o professor. O professor, ele tem vontade. Eu, por exemplo, sou professora de matemática, eu gosto de levar os meus alunos para a sala de informática, só que tem 10 computadores, tem dia que 5 estão funcionando. Então, assim, a gente viu aí que não é só a escola que eu trabalho, a maioria das escolas, a dificuldade é estrutural. Então, assim, muito legal. Hoje o professor, ele foi obrigado e ele teve que se adaptar a tudo isso, né, que a gente está passando, que nós passamos, mas a gente não tem, para o outro lado, a gente vai desanimando, porque você leva, eu, por exemplo, eu levo meus alunos mais na minha aula que não é de matemática do que de matemática, porque eu não consigo. Eu tenho uma sala de 30 alunos, 40 alunos, para levar 10 computadores funcionando. Então, assim, não tem uma internet boa nas escolas, na maioria, então você não consegue trabalhar, então isso desanima bastante. A gente até tem vontade de colocar em prática, como eu coloquei já várias coisas que eu aprendi no curso, mas a gente se depara com essa parte estrutural e colaborativa também, né, que não existe muito isso, né, mais ou menos cada um para si, e a gente não vê muita perspectiva, mas a gente não pode desistir, né, a gente como professor, a gente tem que manter isso e
agora essas escolas período integral, eu acho que a minha escola vai virar o ano que vem, e muda-se um pouco mais, né? Eu acho que eles estão preocupados, hoje já as salas de aula já tem já TVs, smartphone, então assim, tem outras estruturas. Então talvez aí a gente já consiga melhorar um pouco, mas relacionado à matemática realmente é bem difícil mesmo hoje. Seria isso. Acho que a Ellen levantou a mão. Boa noite. Primeiro, parabenizar, né, os grupos, tá muito boas as apresentações. A questão, né, das tecnologias, hoje eu sou professora na Escola Técnica, do Seprocamp, é uma escola municipal, e lá a gente consegue utilizar as tecnologias, né, empregar as tecnologias, mas a gente tem uma infraestrutura na qual não tem nas outras escolas. Então, a gente tem técnicos dos 3 períodos disponíveis para ajudar a gente quando o equipamento dá problema. A gente tem 5 salas de informática com 30 computadores cada um. Então, data show em todas as salas, né? Para a gente estava faltando computador nas salas, então o professor acabava levando o seu próprio notebook, mas depois da pandemia, melhorou. Hoje a gente tem uma banda larga só para uso pedagógico, então a escola tem 3 bandas largas, um é o Campinas Digital, o outro é só para o uso do professor e o outro para o uso da escola. Então, assim, isso facilitou, hoje a gente consegue dar aula simultânea, né, na escola com os alunos em casa. Ainda tem um pouco de falha, porque a internet no Brasil vai demorar para ser boa, né, mas a gente tem auditório, que a gente consegue dar aula, né, presencial e para quem está em casa ao mesmo tempo. Então, a nossa realidade hoje é muito diferente, mas a gente tem todo o aparato tecnológico ali, toda a assistência técnica ali, né? Então, uma equipe bem grande de técnicos para ajudar a gente a ministrar essas aulas, né? Então, é uma realidade muito diferente, que eu já dei aula no estado, né? A escola ainda era de papelão, a última escola que eu dei aula, as paredes eram de papel, né? Então, você fica pensando, né? A gente não tem estrutura de lousa, né? O mínimo a gente não tem nas escolas estaduais. Então, até as tecnologias chegarem, né? O máximo que a gente consegue fazer, assim, é passar um filme, fazer, né, uma sessão cinema com os alunos, porque realmente trabalhar com 30, 35 alunos. Eu trabalho só com adultos, então eu não tenho que ter o controle, né? Porque é adulto, então não tem o controle como é com criança, né? Então, assim, realmente, até as tecnologias chegarem, né, na escola, isso é um ponto, assim, não é política de Estado, né? Porque o último ano que eu trabalhei na rede estadual, o Alckmin fechou quase 5.000 salas. Então, assim, não é uma política pública de diminuir o número de alunos e favorecer que o ensino realmente se torne de qualidade, né? Porque tudo barra no número de alunos, né? São muitos alunos numa sala de aula para um único professor. Então, várias coisas estrutural, né? De trabalho. Não, é um sonho mesmo, gente. Eu ali no Seprocamp, eu realizo muita coisa. Eu tenho um laboratório de química, esse é o sonho, acho que maior de um professor de química, é ter um laboratório e a gente poder trabalhar dentro do laboratório. Nossa, acho que é o sonho de qualquer professor de química, né? A gente tem um laboratório de fato, eu tenho esse laboratório hoje. Mas não é uma realidade das escolas. Né? E todos os professores aproveitam, assim, Ellen, essa estrutura? Então, não, porque a gente tem alguns professores que são, assim, são outra faixa etária, né? E aí a tecnologia, porque vai mudar, né, o fato do professor, porque quanto mais jovem, mais facilidade ele tem com o uso da tecnologia, né? Os professores mais velhos, principalmente as mulheres, não usam data show, hoje está fazendo por conta da pandemia, então hoje elas estão construindo arquivos digitais, mas a gente tinha ali de língua portuguesa, por exemplo, era texto, folhinha, né? Não lousa, e não as ferramentas digitais. Então, o professor de matemática mesmo, poucos usam ferramentas, acho que só tem um professor que usa
que faz vídeo, que usa mesmo ferramentas digitais. Ele é até professor de EJA também, na rede, né? Ele é professor na rede e no CEPROCAMP. Mas, assim, são poucos, assim, são mais os professores que dão disciplinas específicas dos técnicos, né? Esses professores utilizam mais. Agora, os professores de eixo comum, que a gente fala, que é português, matemática, inglês, eles usam menos, né? Eles usam pouco as ferramentas, mas a gente tem uma boa estrutura, né? É bem diferente, é bem diferente. Mas quem sabe um dia a gente chega lá na escola pública, quem sabe? Mais alguém, pessoal? Não sei se vocês estão me ouvindo. Mais alguém quer completar, quer comentar alguma coisa? Estamos. Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação.